E nós estamos ao vivo também no Facebook, pessoal do Facebook acompanhando a gente ao vivo. E lembrando que o programa na íntegra estará também no YouTube, é só procurar lá no YouTube. Programa Mais Catalão, as edições de segunda, terça e quarta estão lá para quem quiser assistir, né, Fabrini? É isso mesmo. Vamos começar aqui então mandando um alô, um abraço para os nossos patrocinadores, aqueles que acreditaram e acreditam nesse nosso projeto, né, Leandro? Vamos sim, vamos agradecer ao Bristol Hotel, agradecemos também ao Verates, Colégio Verates, a FM Materiais para Construção e a Ribeiro Imóveis, Fabrini. É isso aí. Então você que está em casa, você que está na rua, no trabalho, está nos acompanhando, venha participar com a gente. Nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da Nova Liberdade FM já está conectado, só esperando a sua participação. Então anota o número aí e venha com a gente. O número é o 99655-1027. Vamos então, Fabrini, o que tem de bacana hoje no nosso programa? Hoje nós vamos falar sobre saúde, tem a previsão do tempo, a gente vai explicar aí, né, por quê, como é que foi que aconteceu aquela chuva que caiu essa madrugada. Vamos falar também sobre línguas estrangeiras e o que mais, Leandro? Hoje tem também a abertura do nosso quadro sobre voluntariado. Toda quinta-feira nós vamos falar sobre pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. Vamos então, Fabrini? Vamos lá. O programa Mais Catalão tá começando. Vamos então para a nossa primeira entrevista de hoje. A gente já começa o nosso programa falando sobre um assunto que está todo mundo comentando, que está aí na mídia de um modo geral, que é a questão do coronavírus. E a gente convidou para participar com a gente aqui no estúdio do programa Mais Catalão o médico infectologista Franco Nero Tristão, que está aqui ao vivo com a gente. Doutor Franco, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço, Leandro, agradeço, Fabrina. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente debater esse assunto. Olha, a gente queria começar perguntando para o senhor, né? Ontem a notícia mais recente foi determinado aqui pertinho de nós, a 250, 280 quilômetros, na cidade de Anápolis, na base aérea, vão ficar os 26 brasileiros que estão vindo justamente da área mais endêmica do mundo de coronavírus, da China. Doutor Nero, a pergunta é direta e objetiva. Tem motivo para preocupação? Não. O governo Bolsonaro, ele instituiu isso e até mesmo de uma maneira preventiva, né? Então, assim, como essa questão de trazer esses brasileiros que estão lá na China para eles voltarem e ser repatriados, eles vão passar um período, se eu não me engano, de 18 dias isolados lá na base aérea de Anápolis. Né? Então, quando você faz essa questão da quarentena, o pessoal, eles vão ficar alocados naquele sítio, eles não vão sair, eles vão ser observados durante esse tempo, avaliada a evolução de saúde deles nesse período e vão ser realizados exames e, como se diz, vão fazer uma avaliação por esse período para confirmar que não houve contágio, que não houve nada. Então, assim, não há motivo para se ter pânico. São cidadãos que vão estar isolados sem o contato com o pessoal até que se tenha a total confirmação de que não houve contaminação. Agora, doutor, a Organização Mundial da Saúde, até o fim do mês passado, não considerava esses casos de coronavírus como surto, apesar de terem aí já mais de 600 mortes pelo mundo todo, né? E ela então considera como uma situação de emergência de nível elevado. Como que a gente pode explicar isso para a população entender? Qual que é a diferença? Na verdade, é o seguinte, o surto, ele é um aumento de casos numa determinada região de um evento, no caso, a doença por coronavírus. Só que isso é uma coisa muito dinâmica, né? Hoje você está com uma observação só para a questão de surto e depois uma questão de emergência mundial. A grande questão é que quando você tem um surto numa determinada localidade do mundo e essa coisa ainda não está sendo controlada, a chance disso sair de lá e tomar outras regiões é muito fácil. Basta uma pessoa que às vezes não está com sintomas no momento do coronavírus, ele entra num avião, vai para outro país e lá ele começa a ter esses sintomas, começa a disseminar. Foi o caso da SARS,
em 2003, né? Então houve-se uma disseminação muito rápida, muito grande, e o coronavírus era o responsável por essa síndrome, né? Então isso é o que acontece. Então agora realmente é uma emergência mundial, medidas específicas para isso têm que ser tomadas, né? Para evitar que esse grande furor expanda cada vez mais. Certo. Agora, a população, de um modo geral, há de se preocupar, a população aqui de Catalão, quem está nos ouvindo, há uma tendência desses vírus, mesmo que demorem meses, né, de chegar ao Brasil, à nossa região, e as maneiras das pessoas se protegerem disso? Chance de chegar ao Brasil tem. Isso pode chegar a qualquer região do mundo. Eu achei interessante, eu estava vendo uma entrevista de um colega lá do Rio, mas um dos grandes pontos positivos do Brasil é que nós estamos no verão. E esses vírus, eles respeitam muito condições climáticas e de área da época da estação do ano. Se você for notar no mapa do coronavírus, a África e a América Latina ainda não evidenciou nenhum caso. Não tem nenhum caso confirmado, nem no Brasil, nem na América Latina. E tirando os Emirados Árabes, a África por total ela está inerte, ela ainda não confirmou nenhum caso. Sempre é uma questão assim, é uma questão da gente estar ligado, é uma questão das autoridades científicas estarem ligadas para, ao ponto que chega o coronavírus, a gente possa alavancar fatores, estabelecer ações para que ele não faça essa disseminação toda. Tá certo. Doutor Franco, eu vou pedir para o senhor continuar com a gente aqui ao longo do programa. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Nós vamos falar de medidas de prevenção, que são aquelas tradicionais contra qualquer vírus. A gente vai relembrar essas medidas, porque agora, Fabrini, a gente quer mandar abraço para o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aqui então, quem é que está na rede social com a gente? Ó, na live aqui, a Vanusa de Assunção, a Clícia Feitosa, lá de Três Ranchos, o Renato Silvestre, a Andressinha Oliveira, tem também a Andressinha de novo, tá aqui, o Paulo Simões, a Guiliane tá aqui com a gente, o André, quem mais tá aí, Fabrini? Olha, aqui pela nossa página oficial no Instagram, tá conectado aqui, estão conectados o Moisés Santos, o Ismarley Marques, a Vitória Martins, a Thalita Moraes, o Ricardo Gonçalves, o Eduardo Carrijo, o Rômulo Perazzo, a Bruninha Dantas e tem muito mais gente, viu? Wesley, Sônia, Robson, Alisson. Olha, o Alisson tá lá na Austrália e tá conectado com a gente. Um abraço, Alisson. Muito bacana. Um abraço, Alisson. Obrigado por estar acompanhando aí o programa Mais Catalão. E aqui no nosso Facebook, na nossa página, a Clair Alves da Silva mandou um abraço pro Dr. Franco, diz que ele é um excelente médico. Daqui a pouco o Dr. Franco continua o nosso bate-papo. Nós vamos falar agora sobre o tempo em catalão. Quem chegando é o Dr. Rafael de Ávila, que já está com a gente aqui no nosso quarto programa. Boa tarde, o professor Rafael. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Mais Catalão. Cumprimento o Dr. Marcos. Satisfação ter o professor Laurindo aqui comigo, colega de trabalho lá do Instituto de Geografia. Sim, Leandro, essa madrugada tivemos uma chuva bastante intensa na cidade aqui de Catalão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrado na estação automática da Universidade Federal 73 milímetros de chuva em aproximadamente 3 horas de chuva na madrugada. Isso é mais ou menos a metade do que caiu na madrugada da semana passada, né? Correto. Vamos pegar a metade do que ocorreu na madrugada do dia 29 de janeiro aqui na cidade de Catalão. Ou seja, foi muita chuva. Foi muita chuva. Só para a gente ter uma noção, em apenas uma hora choveu 40,8 milímetros de chuva. Somente em uma hora de chuva. É o esperado aí para alguns dias, né, de chuva, na se verdade, levar em consideração a média média histórica. Uma hora de chuva representa já pelo menos uns 30% em relação à média histórica aqui para fevereiro na cidade de Catalão. Seria quase 9, 10 dias de chuva, né? Em apenas uma hora, exatamente. O esperado. Né? Se ela vem mais distribuída homogeneamente, seria mais ou menos esse o esperado aqui para a região. Professor, e dá para mensurar se a quantidade de água que caiu sobre Catalão é a mesma que caiu na zona rural? Isso difere? Difere bastante, Fabrini, porque a precipitação ela é o elemento meteorológico de maior variabilidade. Nós temos alguns dados de alguns pontos dos bairros da cidade, mas de forma geral, por exemplo, a estação convencional, aquela do lado ali do Colégio Abrão André, saída para Goiandira, lá foi registrado 44,5.
Mas nos outros pontos, bairro Leblon, Pontal Norte, Evelina Nur, próxima ali do Dimic, as chuvas ficaram em torno de mais de 60 milímetros de julho. Então foi uma chuva praticamente de distribuição quase homogênea. Mas claro que tem alguns pontos onde sempre chove mais e onde chove menos. E para a gente encerrar falando sobre a previsão do tempo, como é que está aí o prognóstico para hoje e para os próximos dias, professor? Sim, Leandro, hoje novamente, como nós já vimos mencionando desde o início do programa Mais Catalão, essa canalização da umidade da floresta amazônica ela vai continuar. Então hoje, à tarde, à noite e à madrugada, podemos esperar mais chuva na previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E o tempo vai ficar chuvoso mais ou menos mais quantos dias? Leandro, pelo menos até os próximos dias, pelo menos até hoje é quinta, pelo menos até sábado, domingo, continua essa previsão de chuva através da formação de área de instabilidade, não só em Catalão, mas toda a nossa região aqui. Tá certo. Vamos agradecer então ao professor Rafael de Ávila, que sempre participa com a gente. Muito obrigado pela sua disposição em vir todos os dias conversar com a gente para falar sobre o tempo de uma maneira clara, objetiva. Lembrando que tem o Instagram da previsão do tempo, né, professor? Sim, Leandro, eu que agradeço a participação. A Universidade Federal está de portas abertas. Nós temos o Instagram, Previsão do Tempo Catalão. Siga-nos lá, que tem muitas informações bacanas sobre clima na região de Catalão e região. Obrigado. Isso aí, ao longo do dia dá para ir lá, conectar e se atualizando da previsão do tempo. Obrigada, professor Rafael. Leandro, vamos passar então para o nosso terceiro convidado desse dia? É o professor Laurindo Pedrosa, que está aqui com a gente hoje, que também é do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Catalão. E o professor Laurindo veio aqui justamente para a gente falar sobre um assunto relacionado à chuva, que é a questão das barragens, né? O professor Laurindo, ele faz aí um estudo sobre barragens e a gente queria conversar com o senhor, professor, um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos que compõem a equipe desse fabuloso jornalismo que dá a FM Nova Liberdade e todos que estão em casa acompanhando, né? Professor, vamos falar sobre a situação das barragens aqui em Catalão. O senhor faz um estudo, como é que está a situação? A gente teve uma chuva muito forte na semana passada, agora de madrugada choveu também bastante. Como é que está a situação das barragens aqui na cidade? Então, nós temos que considerar tudo um histórico. Para o momento, eu quero acreditar que existe aí um certo cuidado dos nossos representantes que cuidam dessa situação, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiro, e demais órgãos envolvidos nessa situação. Acabei de passar agora junto a que chama mais atenção, que é a barragem do Clube do Povo, e o sifão que está funcionando, que era drenagem de tubulação extra, está todo, né, com volume máximo. Quer dizer, há uma precaução, cuidado mais. Mas tem riscos? Tem. Nós estamos falando aqui de uma situação em que há uma contrariedade das leis da física, né? A água, ela movimenta de vertente abaixo. Então, nós estamos falando aí de um volume de água que vai crescendo. O professor Dr. Rafael acabou de falar da previsão, concentração, a gente trabalha muito com isso, né, para analisar. E também os níveis de risco das barragens. Por isso que precisa ter essa avaliação do DPA, né, que a gente chama aí no jargão técnico, né, que é o potencial, né, que existe em cada barragem e o monitoramento e a propensão de risco. Tem? Sim, tem. Mas está havendo um certo cuidado de monitoramento? Eu quero acreditar que sim. Mas nós temos também o complexo das barragens do Monsenhor de Souza. Então é um histórico que vem avolumando ao longo de 30 anos, que nós estamos monitorando, onde essas regiões, cabeceira das nascentes. O professor Dr. Rafael acabou de falar do volume de chuva. Então a gente computa, né, que seria 43 milímetros, 45 milímetros, 137 milímetros. 137 litros d'água por metro quadrado. Então, se você tem uma bacia de 2 quilômetros quadrados, quer dizer, 2 milhões de metros quadrados, multiplica isso para ver qual vai ser o volume de escoamento, o tempo, a declividade e as técnicas que foram construídas as barragens. Na verdade, o que Catalão está sofrendo muito é o que acontece nos grandes centros, que vai se permeabilizando, né? A água, ela não vai tendo onde infiltrar na cidade, vai escorrendo para as bacias, né? E toda essa situação, né, professor? Agora, professor, mais uma pergunta. Na semana passada, no ápice daquelas chuvas,
3 barragens particulares aqui da cidade romperam e causaram toda aquela situação, né, que a gente sabe. Agora, falou-se muito sobre isso, as represas romperam e a água foi desbravando tudo que via pela frente. Agora, existe uma explicação para isso? A gente sabe que quando, pela lógica, né, elas não deveriam romper. Não, né? deveriam romper. Excedeu-se a capacidade, mas isso não deveria ser previsto? Sim, veja bem, nós estamos discutindo aqui o histórico em 2 situações, que é o histórico da ocupação das cabeceiras, o Leandro falou bem, da impermeabilização, aquilo que era nas cabeceiras de todas as barragens desses complexos, Monsenhor de Souza e também do Pirapitinga, né, eram pastagens, eram lavouras, tinha pivôs, né, tal. Hoje são áreas urbanas, impermeabilizadas, e uma característica são as ruas. O arruamento ela acaba por conduzir a água com maior velocidade. Então, juntando o volume, a declividade, você tem um potencial. Aí vamos retroagir no tempo. As barragens que foram rompidas são na década de 70. E aqui teve uma polêmica que eu acabei participando, que foi a abertura da barragem da Bica, né, que fica acima da barragem do Clube do Povo. Coube a mim fazer uma denúncia ao Ministério Público a pedido da população em 2008 e atestei que ela apresentava rachaduras, trincas, e levamos ao conhecimento do Ministério Público. Ele entrou com uma ação, teve um acordo com a administração subseguinte e foi feita a abertura. Houve críticas, que morreu os peixes, etc, etc, mas que poderia ser feito naquele momento. E hoje ela foi reconstruída. Ela foi reconstruída tendo lá o monge, que é um equipamento, um dispositivo para fazer regulação do volume de água. Então, prevenção, período da chuva. Manter o mínimo de água represada em volume nessas represas. E aí eu já queria emendar uma última pergunta aqui para o senhor, professor. É exatamente isso. Quem está escutando a gente agora, nós tivemos uma chuva muito além da média histórica, quer dizer, é inegável que também houve um volume de água muito, não diria inesperado, mas muito além do que vinha ocorrendo. Como o professor Rafael vem falando todos os dias aqui, não dá para se adivinhar o que vai acontecer, dá para se prever, mas não dá para adivinhar. Tanto que geralmente a média de chuva é de 40, quando chove muito 50 milímetros por hora, de madrugada já choveu 60 nessa madrugada, ou seja, a chuva está cada vez mais concentrada, é isso que a gente pode perceber, que não, isso não significa que vai continuar ou não, mas significa que acontece. E quem está ouvindo a gente, o pessoal da zona rural, que tem represas pequenas, barragens pequenas, pessoal que tem barragens para agricultura até mesmo aqui mais próximo à cidade, que podem romper como aconteceram com essas 3, ou até mesmo barragens de lazer. O que fazer, professor? Bem, existe uma preocupação dos órgãos, né? O CEMADEM, que é o Centro de Controle de Desastres Naturais, juntamente com a Superintendência de Recursos Hídricos do Estado de Goiás, da CEMAD, e o próprio município, que tem uma equipe espetacular na CEMAC, tem essa capacidade de orientar. O que precisa ser feito? Monitoramento, né? E evitar as construções que estão abaixo das represas, principalmente aquelas que estão imediatamente abaixo. Para as barragens de mineradoras, nós temos 6 barragens aqui em Catalão de mineradoras. Com os licenciamentos, porque na previsão que nós temos, a atividade minerária em Catalão vai mais 50 anos. Isso quer dizer que vai aumentar os resíduos produzidos, tanto as pilhas de estéreo do Botafogo, que são aquelas amontoados que a gente vê na paisagem, né? Quanto as barragens de rejeito. As barragens de rejeito, elas estão longe de ser descomissionadas. O que a gente já estudou, analisou e orienta? Por que não armazenar o material a seco? Drenar toda a água das barragens e, tristemente, como que o Brasil permite construir barramento com alteamento a montante? Eu usei a rima dessas mineradoras aqui de Catalão, nós já tentamos contra isso. Em 2010, levamos conhecimento, sobretudo a barragem do Buraco, quem está em Catalão e olha no sentido leste, dá para perceber, ela está voltada para os córregos Taquara 1, Taquara 2. Existe todo um controle, um monitoramento, mas elas podem romper. Vai romper que dia, quando? A gente não se sabe. Quanto mais armazenar água, manter a fluidez
dentro desse barramento, esse fluido, ele tem uma pressão, ele tem uma carga. As barragens estão numa encosta, como também estão nas encostas da inclinação menor, todos os barramentos da área urbana de Catalão, que no passado era área rural, para fins de usos agrícolas, e aí a cidade cresceu, passou para lazer, tudo mais. Rompeu porque realmente chegou a um ponto que saturou. A base saturou, pode ter havido um processo de transposição, a água então passou por cima, faz erosão. Me parece que foi isso que ocorreu em 2004, na barragem de uma das mineradoras, que era a estabilização da magnetita. Estivemos lá pedido do Ministério Público, fizemos um estudo e passamos para o Ministério Público, passamos na época para o escritório do IBAMA em Catalão. E também, como você falou bem, olha, o pessoal da zona rural constrói suas barragens, né? Elas têm risco? Tem. As barragens deveriam ter sido controladas nas técnicas, que vai chegar aí uma exigência de saída de fundo. Então precisa ter no fundo da barragem um dispositivo que possa regular o volume dessas barragens. Nenhuma delas aqui em Catalão tem, a não ser a da Bica, que tem o Monge, que permite a regulação. Choveu, vai chover, a previsão, o Dr. Rafael aqui nos traz essa linda mensagem, maravilhosa mensagem de prevenção, né? Já que o centro urbano, o fundo de vado do Pirapitinga está em área de risco, tanto pelo acontecimento trágico que poderia ocorrer dessas barragens, que ainda estão segurando a água, quanto as do Monsenhor de Souza, que se juntar, né, até mesmo o nosso terminal de transbordo, o terminal coletivo, pode sim ter um sinistro e ter perdas de vidas e de materiais. Tá certo. O professor Laurino, a gente agradece o senhor pela sua participação ao vivo com a gente aqui no programa Mais Catalão. Obrigado também ao professor Rafael Ávila. E todos os dias a gente vem trazendo aqui a previsão do tempo, alertando você se tem previsão de chuva forte ou não aqui para Catalão. Obrigado, professor Rafael, professor Laurino, pela participação. Fabrini, vamos falar dos nossos anunciantes agora? É isso mesmo. Quem está com a gente todos os dias aqui, incentivando numa parceria com esse nosso projeto, é o Colégio Veratis. O Veratis é um colégio completo, do infantil ao pré-vestibular. Tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora, em 2020, conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Os alunos aprendem na prática, realizando diversos experimentos. E, além disso, o Veratis é um colégio de resultados. Agora, em janeiro, quase 40 alunos do terceiro ano do ensino médio e do pré-vestibular foram aprovados em diversas universidades do Brasil. E aí estão incluídos a Universidade Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Veratis, educação de verdade. Acesse as redes sociais, é só buscar no Instagram Colégio Veratis. E tem também o site www.veratis.com.br. Acesse lá e saiba mais sobre o Colégio Veratis. Tá certo, Fabrini. Obrigado aí ao Colégio Veratis, que acredita e apoia o nosso programa. Vamos fazer uma pausa agora, vamos ouvir música, vamos escutar uma musiquinha que não toca sempre nas emissoras de rádio, né, JB? Vamos lá, vamos ouvir o Zé Cabaleiro. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porque eu teimo em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer.
quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz... Aí, esse é o José Ribamar Coelho dos Santos. Conhece esse cara, Fabrini? É o Zé Cabaleiro. Ele nasceu em Arari, no Maranhão. Essa música aí, Lenha, foi lançada em 1999. José Cabaleiro é considerado um dos maiores intérpretes da música brasileira. Inclusive, já foi indicado várias vezes ao Grammy Latino, né, Fabrini? Isso mesmo. Ele foi indicado ao Grammy 7 vezes já. A primeira foi em 2000 e a mais recente indicação foi agora em 2019. Inclusive, no ano passado, Zé Cabaleiro concorreu na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com o álbum O Amor no Caos. Zé Cabaleiro, que sem dúvida tem uma voz muito marcante. Com certeza. Zé Cabaleiro, música de qualidade também aqui no programa Mais Catalão. E aqui a gente não só toca música, mas tem muita informação, né, Fabrício? E conta a historinha também, E conta um pouquinho dos artistas e das músicas que nós tocamos aqui. E agora nós vamos começar mais um quadro no programa Mais Catalão. Toda quinta-feira nós vamos falar de línguas estrangeiras. Nós vamos dar dicas para você aí de casa que quer aprender uma língua estrangeira. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Nova Liberdade o professor Renato Aires, também empresário, que vai conversar com a gente sobre línguas estrangeiras. Professor Renato, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini, todos os presentes aqui. Para mim, uma grande honra poder participar do programa Mais Catalão. Muito feliz, né? E quero parabenizá-los também pelo projeto e dizer que a cidade ganha muito sempre, né? Com vocês, evidentemente, e com a oferta de programa de qualidade. Ah, que bom. Nós que agradecemos, professor. É isso mesmo. Professor, que bom tê-lo conosco e já vamos, sem perder tempo aqui, abrir para as perguntas, né, professor? Porque a gente sabe que hoje uma língua estrangeira já não é diferencial no currículo de ninguém. É obrigatório. Mas a gente sabe também que algumas pessoas têm muita dificuldade aí para poder assimilar, aprender, né? E como é que a gente pode explicar isso? Existem coisas que podem facilitar? Boas colocações, exatamente isso. A gente, na verdade, tem uma percepção muito grande de que um idioma, uma língua estrangeira, ela é muito importante. Você disse bem, o que a gente ouve sempre é que não é mais uma opção, e sim uma obrigação. Quando a gente vai para os números, na verdade, isso não procede muito, assim. Quando a gente pensa, por exemplo, no número de habitantes que tem no Brasil, cerca de 200 milhões, um pouco mais hoje em dia, e a gente pensa no número de pessoas que estudam, né, efetivamente, dá em torno de 2% da população, né? 1 milhão, 2 milhões de pessoas que estudam, e dentro desses, muitos têm dificuldades de aprender. Hoje, quando a gente pensa no processo de globalização, que é algo antigo, na verdade, né? Mas esse processo que cada vez mais se intensifica pelas redes sociais, pela tecnologia, e a gente pensa em produção científica, em conexão com universidades no exterior, a gente vê realmente qual é a necessidade de falar outro idioma, né? Na nossa cidade mesmo, a gente tem investimentos altos de grupos estrangeiros que falam mandarim, que falam inglês, né? E a língua que une hoje em dia todos esses negócios, esses interesses por Oscar, por exemplo, e assistir filme na língua original, é o inglês. Então, existe sim uma demanda, existe sim uma procura grande por idiomas,
E muitas vezes a gente tem alunos com dificuldades, né? Essas dificuldades, elas partem de um princípio, quer dizer, se faz necessário pensar por que as pessoas não aprendem. Muitas vezes a gente está pensando assim, por que aprender, né? E quem não está aprendendo sobre essa questão, a gente precisa pensar que em muitos e muitos anos, sobretudo, acho que para a nossa idade, né, algumas pessoas mais jovens aqui, né, mas na nossa idade, se ensinava uma língua estrangeira de forma muito instrumental, usando português, usando gramática, usando repetição. E hoje em dia já tem uma tendência que se tende, né, tendência a se solidificar, que é da imersão, que é pensar em aprender um novo idioma de forma dinâmica, de forma prazerosa, né? E aí, para isso, nós precisamos pensar em metodologias, em técnicas, ou seja, existem muitos caminhos a se seguir e a se pensar, não é? Tá certo. Renata, eu vou pedir para você continuar com a gente aqui no programa Mais Catalão, até o final do programa. Já já a gente volta a falar sobre línguas estrangeiras dentro desse quadro que a gente quer ajudar as pessoas a aprender um pouco mais sobre línguas estrangeiras, um pouco mais de dicas. E a gente vai abrir agora um outro quadro, né, Fabrino, que é o nosso quadro de voluntariado. É isso mesmo. E hoje a gente recebe aqui a Adriana Freitas. Ela é presidente da Casa da Amizade, né? Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Liberdade FM. Em nome da Casa da Amizade, eu agradeço imensamente o convite de vocês. Nos sentimos imensamente lisonjeadas de poder participar aqui nessa tarde com vocês. Então, Adriana, o nosso intuito desse quadro de voluntariado é dar voz a pessoas e a instituições de Catalão que fazem trabalhos voluntários, que fazem trabalhos em prol de outras pessoas, porque um dos intuitos do programa Mais Catalão é tentar promover coisas boas e tentar dar voz a pessoas que querem fazer coisas boas pela nossa cidade. E aí, coincidência ou não, nós escolhemos a Casa da Amizade, que agora vai comemorar 50 anos de fundação. Primeiro, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a Casa da Amizade. Bom, então a Casa da Amizade é um clube de serviços de mulheres, de esposas de rotarianos, que tem também voluntárias. Então, a Casa da Amizade, ela está comemorando seus 50 anos, mas em termos de Brasil, existe um reconhecimento legal aí do nosso governo federal, que tem uma lei de 5.570, de dezembro de 1969, que essa lei também, coincidentemente, tem 50 anos. Então, no dia 20 de fevereiro deste ano de 2020, a gente comemora o nosso jubileu de ouro de ações junto à comunidade. Então, trabalhando junto ao Rotary, né, basicamente, a gente desenvolve ações baseadas em projetos. E essas ações, elas atendem áreas de enfoque: desenvolvimento econômico, humanitário, paz, prevenção e resolução de conflitos, educação básica e alfabetização. E dentro desse sentido, né, dentro dessas áreas de enfoque, saúde materna e infantil, prevenção e tratamento de doenças, a gente realiza nossas ações beneficentes para poder arrecadar fundos para a gente conseguir fazer doações de materiais. Por exemplo, o projeto Luteria, que foi realizado, né, que é o concerto de violões, doação de violões, o incentivo à música, o incentivo à alfabetização, então a educação de jovens, mas também de adultos, né, que precisam, por exemplo, da alfabetização, que não sabem ler e escrever. Então, além de materiais, a gente consegue as parcerias para fazer doações de serviços também. Então, acho que o nosso grande enfoque é a pessoa se doar como voluntário e se dispor a ajudar as comunidades que mais precisam da gente. Parabéns pelo trabalho, Adriana. Quantas mulheres são na Casa da Amizade? Então, a Casa da Amizade, nós somos 51 mulheres, mais 6 sócias honorárias. Então, nós somos 57 mulheres vinculadas ao distrito do Rotary no Brasil, que é o 4.770. Então, em termos de clube, entre Rotary e Casa da Amizade, a Casa da Amizade é maior, a Casa da Amizade Catalão é maior até em termos de Rotary no Brasil. Tá certo. Adriana, eu vou pedir para você continuar com a gente aqui conosco no programa Mais Catalão. Já já a gente volta a falar também sobre esse quadro de voluntariado, que agora nós vamos dar umas dicas de emprego, né, Fabrini? É isso mesmo. Para você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou que está em busca de uma primeira oportunidade, o Cine, que fica ali na Secretaria de Trabalho e Renda de Catalão, está disponibilizando para hoje mais de 50 vagas.
E tem uma cartela ali cheinha de oportunidades para homens, mulheres em diferentes idades. Eu vou citar apenas 2 hoje aqui para o pessoal aí de casa. Tem uma vaga para secretária, o salário de R$ 1.250, e tem uma vaga também para operador de mini carregadeira. Para essa vaga, o salário não foi informado. Quem estiver aí em busca dessa oportunidade, pode procurar o Cine lá. Tem que levar a carteira de trabalho e documentos pessoais, RG e CPF. O Cine fica ali na Avenida 20 de Agosto, em frente à Caixa Econômica Federal. Leandro. Tá certo, Fabrini. Vamos falar agora das notícias do dia. Tem uma notícia, algo importante que aconteceu na cidade. Então a gente aciona o Abadinho Moisés, o Badinho, do blog do Badinho, que está com a gente por telefone. Badinho, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade FM. Bom, é isso mesmo. A notícia que a gente traz do blog do Badinho, que foi destaque logo no início da manhã, é a respeito de um derramamento de óleo que teve no centro de Catalão. Motoristas foram pegos de surpresa logo no início da manhã e ali teve acidentes, teve algumas colisões nas traseiras de veículos, tudo por conta de um óleo que foi derramado próximo à agência da Caixa Econômica Federal e ali próximo àquele sinaleiro que faz cruzamento com a Avenida Raulina Fonseca Pascoal. Rapidamente nós fomos informados, entramos em contato com a Superintendência Municipal de Trânsito, que foi lá, fez o isolamento da área, colocou serragem para que esse óleo fosse aí removido do local. Felizmente, nenhuma pessoa ferida gravemente e nem registro de vítimas com machucados maiores. Graças a Deus foi tudo resolvido. E isso não é a primeira vez que acontece na cidade de Catalão. Recentemente, há um mês atrás, um outro caminhão carregado com vísceras de frango derramou parte dessa carga e gerou aí desconfortos para os moradores, para motoristas, devido ao forte odor que deu. E a gente faz um alerta para esses motoristas de veículos de carga que, ao acontecer isso, que é natural, acidentes acontecem, incidentes também acontecem, que acione o Departamento de Trânsito para que seja removido o que for derramado nas ruas, na pista, para que não seja registrado acidentes, nem com vítimas e nem danos materiais aí aos motoristas, aos usuários das vias. Tá certo. Tá certo, então, Badinho, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Mais Catalão. A gente espera você novamente amanhã, trazendo aí as informações, os últimos acontecimentos aqui de Catalão e região. Lembrando para você aí de casa, o nosso ouvinte, se você quiser saber mais informações, mais notícias, é só acompanhar lá no blog do Badinho. Tá certo. E se você aí de casa quer construir ou reformar, procura onde, Fabrini? A FM Materiais para Construção. Pensou, lembrou, FM Materiais para Construção, Leandro. Tem atendimento, preço, prazo e qualidade. Tudo que a sua construção precisa tem lá na FM Materiais para Construções. E olha, com o menor preço da cidade. Lá, inclusive, tem promoções em pisos, revestimentos e porcelanatos. E, inclusive, esta semana, excepcionalmente, a FM está vendendo cimento com um preço imbatível. Então, você não pode perder essa grande oportunidade. Pensou, lembrou, FM Materiais para Construção. Do básico ao acabamento. A FM fica ali no bairro Jardim Paulista, quase em frente à agência da Receita Federal, Leandro. Tá dado o recado, então, do Rubson, FM Materiais para Construção. Pensou, lembrou, FM Materiais para Construção. E a gente volta a falar agora sobre saúde. Nós iniciamos o programa falando sobre a questão do coronavírus, né? Foi noticiado que já está definido, a cidade de Anápolis vai receber os 26 brasileiros que estão na China, já na área endêmica de coronavírus. Esses brasileiros vão ficar em Anápolis, na base aérea, em quarentena. E aí, para conversa sobre o coronavírus, nós convidamos o doutor Franco Neto Tristão, que está aqui conosco. Nós já falamos um pouco sobre essa chegada a Anápolis e não há risco para a nossa comunidade, já que eles estão em isolamento, né, doutor? Vamos falar agora sobre a questão de prevenção, né? Essa preocupação do coronavírus, a gente já teve com outros vírus. Como é que a pessoa consegue se prevenir disso, o doutor Nero? O coronavírus ele é um vírus que ainda a gente não tem a vacina dele, né? Não se tem uma medicação específica para ele. Apesar que algumas notícias têm falado de algumas medicações,
mas a Organização Mundial de Saúde ainda não colocou como evidência um tratamento medicamentoso para o coronavírus. O que a gente tem que fazer é tentar evitar transmissões. Se eu tenho um caso suspeito, né, então a gente evitar o contato com esses casos suspeitos. A semelhança do H1N1, evitar locais fechados com grandes conglomerados de pessoas, né? Fazer o que a gente chama de etiqueta respiratória. Então, quando eu tossir ou espirrar, que eu faça isso com um lenço descartável e depois que eu tenho essa tosse ou espirro nesse lenço, descartável no lixo. Higienização de mãos é extremamente importante, porque as nossas mãos impregnam muitos micro-organismos e as nossas mãos podem ser os vetores dessas transmissões. Então, quando eu espirro ou tuço na minha mão, é muito comum a gente levar a mão à boca para servir de anteparo, né? Qualquer objeto que eu pego, eu transmito, eu impregno esse objeto desses micro-organismos. Por quanto tempo? Olha, o coronavírus parece que ele não aguenta muito o ambiente. Então, assim, essa questão varia de micro-organismo para micro-organismo. Eu não vou te falar agora de quantas horas que ele fica, mas parece que ele é bem sensível ao meio ambiente. Por isso que até foi falado no outro programa aí sobre a questão de vir, importações da China e tal. Então, por ele ser bem sensível ao meio ambiente, não é o risco. Isso não tem risco. Isso não tem risco, entendeu? Mas agora sim. Assim, o senhor não consegue precisar a quantidade de horas, mas é questão de horas, não de dias. É questão de horas, talvez de minutos, né? Está no ambiente, a pessoa espirrou, está com o vírus ele impregna ali em cima de uma mesa e em questão de minutos ou horas ele morre. Okay. Tá? É o caso, doutor, de as pessoas usarem máscaras, a gente vê muito isso na televisão, né? E até lembrando aqui, 26 países registraram casos da doença com várias mortes. Aqui no Brasil, apenas 11 casos suspeitos, né? É o caso de utilizar-se máscaras? Não, eu acho que no momento ainda você lançar a mão, não. Certo? Em 2009, quando nós tivemos o H1N1, nós utilizamos como começou a aparecer os casos, né? Mas a gente usava máscara mais nos prontos-socorros, né? Quando a pessoa chegava com algum sintoma respiratório que levasse a suspeita de H1N1, era oferecida a máscara e um certo isolamento ali. Você vê que na China parece que todo mundo lá anda de máscara, mas parece também uma cultura do chinês andar de máscara, porque tem muito essa questão de viroses respiratórias lá, muitas gripes, essa coisa toda. Então, é muito comum você ver o chinês andando na rua de máscara. Isso é uma cultura deles lá. A gente imbuir nessa questão de usar máscara, essa coisa toda, eu acredito que seja quando, assim, vê que tem evidência do coronavírus no Brasil. Até agora, como não tem evidência nenhuma, eu acredito, se Deus quiser, não vai ter, mas aguardar a gente ter a evidência dele. Tá certo. Muito obrigado, doutor Franco, pela sua participação ao vivo aqui com a gente no programa Mais Catalão, e a gente vai informando sobre esse assunto, que é um assunto sério, é um assunto que está todo mundo preocupado, e como o nosso intuito aqui é trazer informação para que as pessoas vivam melhor, a gente traz o senhor, a gente gostaria de convidá-lo novamente em outras ocasiões para a gente ir atualizando os números referentes a essa questão envolvendo o coronavírus. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Tá certo. Fabrini, vamos para o nosso quadro sobre língua estrangeira? Isso mesmo, vamos voltar a falar então com o Renato Aires, empresário, professor de espanhol, historiador. O que mais, Renato? Tá bom. Tá certo, então vamos voltar a falar aqui, né, Leandro? Tem pergunta já no ponto? Vamos, Renato, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que querem aprender uma língua estrangeira. O que é fundamental? O que facilita o aprendizado ou facilita a rotina de estudos? Engajamento, né? Para tudo na vida, não é verdade? Eu quero, por exemplo, emagrecer, engajamento, né? Eu quero crescer, quero ir para academia, a mesma coisa. Acho que em primeiro lugar, né? É evidente que as pessoas têm ritmo de aprendizagem, aquilo que a gente chama de tem facilidade, tem dom, né? Isso, na verdade, tem a ver muito com a prática, tem a ver muito com a dedicação e tem a ver muito com o interesse, né? Prova disso são, por exemplo, talvez as paixões que a gente tem. O sujeito gosta muito de videogame e ele consegue aprender idioma jogando videogame, não só jogando videogame. Já conheci pessoas já que
de tanto estar online, jogar e se relacionar com outras pessoas através desses jogos de rede, eles desenvolverem a prática da audição, da fala, né? Isso é possível. Hoje em dia nós temos muitos aplicativos, né? Então hoje em dia é uma possibilidade de você fazer um estudo mais independente, mas eu creio muito de que língua é interação social, né? Então por mais que você tenha os muitos instrumentos tecnológicos que podem turbinar, que podem melhorar a sua capacidade linguística, a língua é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então ela é interação social, então a prática com outra pessoa, que seja um professor, por exemplo, né? Ou que seja um colega ou um amigo, né? Isso vai potencializar ainda mais o seu aprendizado, né? Então, eu diria que o primeiro passo é desejar aprender, se engajar nisso e a partir daí utilizar as ferramentas que são muitas hoje, né? A gente tem séries, muita gente muito interessada, né, nas plataformas de filmes e séries, e aí poder ver, por exemplo, um filme na língua original com a legenda no idioma original, né, não naquele processo de tradução, sobretudo expor o ouvido, né, ouvir, que é o princípio do desenvolvimento de todos nós, né? A criança, por exemplo, quanto tempo ela passa ouvindo? Geralmente o adulto, por exemplo, quando quer aprender, ele já quer uma rapidez, ele quer já falar, né? No primeiro dia, né? Não é assim. Não é assim, né? Não é assim. Aliás, muitas escolas vendem isso, né? Você já chega aqui e já fala. É verdade. Por vezes você pode chegar lá e falar hello, isso já é falar inglês, né? Então você é um falante de inglês. E aí, nós partimos do princípio, portanto, de que a audição ela é muito importante nesse processo. Então você precisa acostumar seu ouvido, né? De novo, muita gente, de tanto ouvir, consegue às vezes produzir foneticamente falando, né? Essas muitas brincadeiras que a gente vê, por exemplo, de gente cantando na internet de forma errada. Exatamente, mas tem aí um princípio de aprendizagem, né? Sim. O sujeito está aí, por exemplo, identificando foneticamente toda a estrutura da língua. Então, ou seja, quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. Não é que criança tem facilidade para aprender e adulto não, né? Também outros mitos que existem na vida, né? Todo mundo pode aprender. Na verdade, é o momento e a ferramenta que a gente está utilizando. Tá certo, então, Renato, daqui a pouquinho a gente volta, mais uma perguntinha que a gente tem para te fazer, mas eu vou guardar para daqui a pouco. Bom. Nós vamos falar com a Adriana novamente, a presidente da Casa da Amizade de Catalão, Adriana Freitas Neves. Adriana, nós falamos no bloco anterior sobre o que é a Casa da Amizade, o trabalho que ela realiza e os projetos. E aí eu queria te perguntar agora, essa instituição completando 50 anos, é um peso muito grande nas costas, né? Ter uma instituição já aí com meio século de existência, né, Adriana? Sim. Então, Leandro, 50 anos, como você mesmo disse, não são 50 dias, né? Então, são muitas e muitas ações realizadas junto à comunidade catalana, como eu disse anteriormente, baseada basicamente em projetos. Então, a gente, no início, quando a gente assume um ano rotário, né, o casal presidente, então a gente tenta organizar os nossos projetos e fazer esses projetos funcionar, né? E aí a gente procura os nossos parceiros para poder estar realizando esses projetos. E aí, então, dentro desse contexto, quais são os novos projetos, os desafios futuros, o que vem pela frente na Casa da Amizade? Então, a gente sempre tenta procurar dentro das instituições o que as instituições estão precisando. Então, por exemplo, no bairro Paineiras, né, nesse ano, a gente foi procurada pela instituição Docilar, que ela é nova, a fundação dela é de agosto. Então, eles fazem um trabalho muito bonito com os meninos lá do bairro Paineiras e eles estavam estruturando, né, todo o seu local. Então, esse ano, por exemplo, com o auxílio do próprio distrito, a gente está montando a sala de estudo, uma sala de estudo com ar-condicionado, com mesa, cadeiras, quadro, para a gente poder propiciar um ambiente de ensino-aprendizagem ali desses alunos. E doação de filtros de barros também está dentro do nosso projeto para recursos hídricos e saneamentos. Nós fizemos em outubro, o Outubro Rosa, que foi a Casa da Amizade em ação, com doação de serviços ali, né, junto ao Centro Integrado da Mulher, que foram mapeadas as mulheres que precisariam de mamografias e nós fizemos a doação de 30 mamografias para essas mulheres. Então, como eu te disse, a gente trabalha dentro dessas áreas de enfoque e dentro dessas áreas de enfoque vem os desafios para a gente
gente poder realizar junto à comunidade. Então a gente recebe as demandas, faz as parcerias, faz os nossos eventos e vai, né, e arregaça as mangas para poder fazer esses eventos. Dentro de desenvolvimento econômico e comunitário, fizemos hortas solidárias, por exemplo, dentro do posto de assistência Francisco de Assis, que atende a comunidade carente ali do bairro dos Lucas. No abrigo municipal de idosos também fizemos essa horta e na creche Dona Maria Isabel também fizemos essa horta. Então os homens entram, né, com aí o trabalho braçal, nós fizemos o plantio de mudas para poder também incentivar esse desenvolvimento. E aí tem inúmeros projetos assim que é até difícil de elencar. Bazar de artesanatos que mobilizou a cidade, né? Nós até falamos um pouco também na mídia sobre o nosso bazar, que foi valorizar o trabalho das artesãs locais, né? Então, uma fonte de renda para essas artesãs. Tá certo, então, Adriana. Nós gostaríamos de, aqui em público, te parabenizar, junto com todas as suas outras colegas de Casa da Amizade, pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Desejar sucesso. Boa sorte, parabéns. Desse ano. E rapidinho, pra gente encerrar aqui, eu queria que você falasse pra gente onde funciona hoje a Casa da Amizade. O pessoal quiser entrar em contato com vocês, como fazê-lo? Então, nosso contato principal é via mídias, né, sociais, então, Facebook. Mas a Casa da Amizade, a sede dela é junto ao Rotary Clube de Catalão desde a sua fundação, tá? Mas a cada ano rotário, a gente tem uma presidente nova eleita, né? O nosso mandato vai até junho e a cada ano a gente tem uma presidente nova. Tá? Então, basicamente seriam pelas mídias sociais, né? E dentro dessas mulheres, né, dessas mais de 50 mulheres, tem várias conhecidas na cidade que pode chegar até a gente esses contatos também. Tá certo, Adriana, obrigada. E semana que vem mais um quadro sobre o voluntariado. Semana que vem a gente continua falando sobre voluntariado. A gente agradece, Adriana. Semana que vem nós vamos falar sobre o trabalho de outras pessoas ou outras instituições aqui de Catalão. A gente tem um recado agora da J. Ribeiro Imóveis. Quando você for comprar, vender ou alugar imóveis, procure a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão e ela garante de verdade o pagamento do aluguel. Então, se você tem um imóvel que está fechado, não consegue alugar, procure hoje mesmo a J. Ribeiro Imóveis, que você vai se surpreender. O seu imóvel pode ser alugado em semanas ou até mesmo em dias, antes mesmo do que você imagina. E quem diz isso são centenas de donos de imóveis que já conhecem a rapidez e a qualidade do trabalho da J. Ribeiro Imóveis. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Safatli, pertinho da Praça da Velha Matriz. E agora a gente vai para o nosso último bloco, conversando aqui com o Renato Aires, falando sobre línguas estrangeiras. O nosso intuito é esse mesmo, viu, Renato, Adriana, Dr. Nero, que ainda estão aqui no estúdio, é que a gente faça um bate-papo dinâmico, intercalando os assuntos para que não fique tão cansativo, não fique tão chato para quem está nos escutando aí pelas ondas do rádio. E eu te pergunto, Renato, tem cursos, Fabinho, que o pessoal oferece aí nas redes sociais, na internet, cursos mágicos de se aprender uma língua em 10 dias, 15 dias, 20 dias, isso existe? E se fosse só isso que eles vendessem magicamente, seria legal, né? Mas também vendem shakes, vendem cintas, né? Vendem tantas outras coisas, né? Até cabelo, eu acho, né? Assim, facilidade, né? Eu que eu diga, né? Então, na verdade, é mídia, né? Mídia. De novo, se você pensar no processo de aquisição, para quem tem filho, né? Quem tem filho sabe como é que funciona o processo de aquisição da língua, né? Então, a gente passa por uma fase de experimentação, né? As crianças, uma fase gostosa, a gente vê, em que eles chamam, por exemplo, eles inventam palavras, né? Eu tenho, na casa, tem filho de tudo quanto é idade e tem uma menor agora de 2 anos, né? E aí, quando ela não sabe alguma coisa, ela inventa um som, né? Nananá, por exemplo, né? Pra coisa que ela tá chamando o bico dela, a mamadeira ou coisa do gênero, né? Então, nós estamos falando do processo de construção da linguagem. Então, imagine você que, é claro que na fase adulta, nós temos um poder de controle do que está sendo ensinado, do que está sendo aprendido, muito maior do que na criança, né? A criança, do mesmo modo que ela tem facilidade para aprender, ela tem para esquecer, e é por isso que ela precisa se manter naquele processo, né? Então, é claro que
aprender quando a pessoa vende lá, você aprende em semanas, de novo, se a gente fosse quantificar isso, o que ela aprende? Talvez 10 palavras, 20 palavras, né? Me estranha, inclusive, eu já vi casos já de venda de curso de idiomas que falam na quantidade de palavras que você aprende, né? Eu acho que se eu perguntar aqui para vocês, para os ouvintes, quantas palavras vocês conhecem da língua portuguesa? Ninguém quantifica isso, né? Então eu acho que pensar sobre isso é refletir sobre a necessidade de se dedicar e pensar que a língua é para sempre, né? Até português a gente está aprendendo sempre, não é verdade? É verdade. Né? Tá certo. Renato, eu queria te agradecer pela sua participação, te convidar na semana que vem para estarmos novamente juntos. Estarei aqui. Quinta-feira, falando sobre línguas estrangeiras e a gente volta a se encontrar, né? É isso mesmo. Renato, também te agradeço. E para o pessoal que está em casa, que nos acompanhou, que viu as suas dicas aí, as suas informações, onde encontrar, então, né? Se tem uma escola de línguas aqui, como ter mais informações sobre esse processo de aprendizagem. Boa pergunta sua. Na verdade, nós temos muitas ofertas de escolas em catalão, né? Acho justo falar sobre isso, né? Eu sou professor, diretor pedagógico da In-House Idiomas, e nós temos muito bons trabalhos aqui na cidade, né? E sobre o quadro, de novo, gostaria de agradecer. Acho que a informação é tudo que nós precisamos. E por ver se as pessoas tiverem também alguma dúvida, né? Muita gente estudando, quiser alguma dica, por exemplo, de sites ou coisa do gênero, que também possa mandar para vocês para que a gente possa responder, não é? Tá certo. Passa pra gente rapidinho o endereço, contato da In-House. A In-House fica no centro da cidade, na Bernardo Guimarães, 238, bem ali próximo do Bradesco, né? Da livraria escolar. E nosso telefone é 3411-0265, para quem tiver alguma dúvida, e nas redes sociais também. Tá certo, então, Renato, obrigado pela participação. A gente volta a se falar na semana que vem. Vamos lembrar aqui de mais um patrocinador, um parceiro nosso, o Bristol Hotel, Leandro. Bristol Hotel, que tem restaurante e fica aberto ao público o dia todo. O restaurante funciona de 6 horas da manhã até as 11 da noite, é isso mesmo, funciona o dia todo, serve café da manhã, almoço e jantar. No café da manhã tem um buffet todo especial com diversas opções. Já no almoço e no jantar, o sistema é à la carte. São vários pratos disponíveis, cada um melhor que o outro. E tem até música ao vivo lá, viu, no Bristol. Aí é só você ficar ligadinho nas redes sociais do Bristol Hotel. O Bristol fica ali na margem da BR-050, pertinho do Clube Recreio Colonial. Tá certo, Fabrini, o nosso programa já tá quase chegando ao fim. E você, quando terminar de escutar e de assistir ao programa, vai fazer o quê? O que você vai fazer hoje à noite? Quem conta pra gente é a Olivia Luiz, que tá chegando com a Agenda Cultural. Boa tarde, Olivia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está nos ouvindo agora. Eu venho hoje com a agenda repleta de eventos noturnos. Vamos lá, então, vamos começar com Casa Velha, ali na 20 de agosto. Hoje é a Quinta do Pagode, Engenheiros do Samba. Tá a fim de escutar um sertanejo? Bora lá para a Casa Santo Pano e JK. Hoje tem Ruíde e Gabriel. A partir das 21 horas, no quiosque do Godot, que fica ali no Jardim Brasiliense, tem Adson Dias e Tiãozinho. Eles são um pouco modão, sertanejo, mas vale a pena conferir. Já lá na esquina, também rola um sertanejo, com Luan e Lu, passando ali na Lamartine. A Choperia Brahma também traz um outro sertanejo, o cantor Rander Tavares. E para finalizar, tem a feirinha do Castelo Branco também, né? Que além de você comprar os produtos lá, né? Vai também poder ouvir o Bruno Vilaça, que lá ele canta de tudo. É muito engraçado, assim, que ele é um bom cantor e faz a animação da galera lá. E se você quer fazer só aquele happy hour com uma musiquinha ambiente, bar e restaurante Mais Sabor. Lembrando também, Leandro, que hoje acontece o sarau lá no Itego, do Labib Fayad. Apresentação, né, de professores e alunos. E eu posso fazer um agradecimento? Claro. Hoje eu fiquei muito feliz que eu recebi um convite, né, das damas da Casa da Amizade para ir prestigiar o baile de sábado agora. Fiquei baile muito sábado feliz. Agora de aniversário de 50 anos na Casa da Amizade. Isso, eu fiquei muito feliz. Porque eu admiro bastante o trabalho que elas fazem, né, aqui na Sociedade Catalão. E também, para quem me conhece
tem o blog Zap Catalão, que eu posto lá os cliques, né, dos locais onde eu vou prestigiar. É só acessar o Zap Catalão e procurar lá a coluna da Olivia Luiz. Lógico. E lembrando que esse final de semana, gente, vai ser muito legal. Vai ter samba, pagode, sertanejo, festa do branco. E amanhã a gente fala sobre a programação do fim de semana, né, Fabrini? É isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Olivia. Até a gente mais. se fala amanhã. E o nosso programa está chegando ao fim, como a gente prometeu hoje. Todos os dias nós vamos encerrar o nosso programa com a mensagem do Padre Roger Araújo. Vamos escutar então a mensagem do Padre Roger de hoje. Muito boa tarde, meu querido Leandro. Boa tarde, minha querida Fabrini. É uma alegria imensa estar com vocês, viu? Uma alegria imensa. Tá já o programa chegando no final, mas olha, depois de tanta coisa boa que nós ouvimos hoje aí, eu só posso dizer a todos, vamos falar de coisas boas, gente? Vamos! Tem dia que a gente levanta, já fica desanimado, porque já no início do dia já tem gente que tem tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, tanta coisa pessimista, que deixa a nossa vida para baixo, né? Então deixa eu dizer uma coisa a você lá no fundo do coração. Vamos falar coisas boas uns para com os outros. Não é que a gente vai ignorar as coisas ruins, mas que se a gente ficar só falando de coisas ruins, o que tá ruim vai ficar péssimo. O que tá negativo vai ficar realmente azedo, amargo, e ninguém merece uma vida azeda, ninguém merece uma vida amarga. Por isso, do fundo do meu coração, deixa eu dizer a você, fale de coisas boas para alguém. Eu ouvi muitas coisas boas no programa hoje, você também ouviu. E que tal agora você também falar de muitas coisas boas para quem está ao seu lado, para quem vive, convive, trabalha com você? Uma tarde muito boa é o que eu desejo para todos, uma vida muito boa, mas a vida se torna melhor quando falamos de coisas boas. Deus abençoe a todos, do fundo do meu coração. Obrigado ao Padre Roger, amém, né? Quer acompanhar o Padre Roger? Ele está na Rede Canção Nova, o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, todos os dias, segunda a sexta, às 5:30 da tarde. Fabrini, hora de ir embora? Infelizmente, Leandro, passou muito rápido mais uma vez. Amanhã estaremos de volta. Agradeço a companhia, a participação de cada um dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E amanhã nosso encontro já está marcado. Agradecendo aos nossos patrocinadores mais uma vez, ao Bristol Hotel, ao Veratis, Colégio Veratis, a FM Materiais para Construção e também a Ribeiro Imóveis. Uma boa tarde para você e até amanhã. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão.